Olá, povo de Leão, sejam bem-vindos à leitura de tarô para o mês de abril de 2026. Lembrando antes que minha leitura não se trata de falar de destino e de previsões fechadas. Eu trago sim tendências, possibilidades, mas sobretudo em foco nas reflexões e na sabedoria do tarô para a vida. Vambora? Chegando em grande estilo, o louco. Vitalidade, ousadia, alegria, coragem, recomeço. 2 de espadas, segurando um pouco a onda do louco, porque ele é demais. Vamos falar sobre isso. Aqui, ó, 8 de espadas. Dando adeus às crenças limitantes. Cavaleiro de espadas, dizendo o que pensa. Carta do signo de vocês. Seja bem-vinda, força. Imagem belíssima, de grande inteligência. Lá. 7 de ouros, sobre plantar e colher. Agora, uma das coisas que o tarô é craque. Dar conselhos. Um dos maiores poderes do tarô. O carro com 4 de espadas, perfeitamente. Vamos lá? Antes, a carta do signo de vocês pedindo para agir com objetividade, clareza e inteligência. Mês de abril é para fazer como faz essa imagem aqui. Você pode falar do humano com o animal, da razão com a emoção, da bela e da fera, dos instintos mais primários e selvagens a uma mente sofisticada. É isso. Vai haver várias formas de fazer as coisas nesse mês, mas você procure a mais direta, a mais objetiva, a mais inteligente e a menos emocional, ok? Repare que esta pessoa aqui manipula a boca de uma fera, de um leão, sem desespero, sem nem se arranhar. Não há aqui vestígios de que essa pessoa esteja nem tão aterrorizada, tampouco ferida, sequer usa algum instrumento. Usa aqui, ó, a sua inteligência, a sua estratégia e consegue fazer o que tem que ser feito. Mês de abril, você pode pegar o touro com a unha, por assim dizer, sabe? Há de fazer o mais difícil, o que vier, você saberá fazer a leitura, porque trata-se da sua vida, mas quando chegar a situação complexa, que exige uma saída sofisticada, lembra dessa carta. Lemniscata chama esse símbolo aqui. Muita gente chama de 8 deitado, chama de infinito, mas aqui no tarô vamos chamar, na linguagem simbólica, de Lemniscata. Não importa o que você chame, não tem o menor problema. Sabendo que trata dessa multiplicidade, essa carta faz um flerte, comunica-se, vincula-se ao louco. Veja o amarelo da vitalidade, né, da energia, da força, da realização, do verbo, do fazer. Né? E veja quanto movimento há aqui também. Depois de falar em situações mais complexas e sofisticadas, a gente vem trazer aqui uma chance que muita gente vai ter de começar ou de recomeçar. Isso daí pode ser um relacionamento, um emprego, uma estratégia, pôr em prática, a oportunidade de pôr em prática, né? Mas está sempre dizendo, quando surge o louco, que vá sem escutar, se tratar de um desejo profundo da sua alma, sem escutar as críticas, sem escutar as pessoas querendo te reter. Se você já sabe o que precisa ser feito. Eu vou dar um exemplo, tá? Para não ficar tão abstrato. Às vezes a pessoa trabalha na empresa de engenharia, mas quer fazer uma transição de carreira para trabalhar com teatro. E vai ter gente que vai dizer, tá fora da casinha, como que vai se sustentar? Essas pessoas têm, dentro do que se pode pensar na vida prática, nos boletos que tem para se pagar mesmo, uma razão. Você vai ter a sua. Dentro dos seus desejos, você quem sabe, isso é um exemplo, tá? Não estou dizendo que é isso, é sobre esse tema, mas é um exemplo da situação que traz o louco, sobre esse começo e recomeço, e sobre os desejos da sua alma, tá? Não é somente no campo do trabalho. Você que saberá
O quanto que te pesa todos os dias trabalhar com engenharia, quanto que você queria estar lidando com Shakespeare e companhia, entende? Então assim aqui, ó, alegria na caminhada, olha os guizos na cintura, olha as múltiplas possibilidades da alma no colorido dessas roupas, olha levando só o que precisa, olha o peito aberto para as possibilidades. Muita gente há de começar relacionamentos, há de fazer a mesma coisa, sendo que de um modo novo, sem esquecer de perder a ternura. Não é ser besta, não é ser bobo, é não perder a ternura, é diferente, ok? Entendendo também que experiências que não te servem, às vezes não é nem só experiência, às vezes são sentimentos também. Sentimentos, experiências que não te servem mais, deixa pra lá, joga as cascas pra lá. Repito sempre, você quando faz um suco de laranja, sai carregando o bagaço, as cascas não, você toma o puro sumo do fruto, se nutre e segue. Sendo bom ou tendo sido ruim, não importa o que passou, você extrai o néctar daquilo e vai para o próximo capítulo, para o próximo episódio da sua vida, ok? Sempre entendendo que quando você for fazer, faça mesmo, porque o impasse pode te fazer perder muitas oportunidades, ok? O impasse, a dúvida que tente... Para algumas pessoas aqui, tem gente que tem projetos de 2025 que ainda não colocou em prática para o mês de... A gente já está aqui fim de março, indo para abril de 2026, e ainda não foi, ainda não destravou, ainda não se mexeu, ainda está com a dúvida na alma. E aqui eu não estou falando de uma pessoa que pensa e que é prudente, aqui estou falando de alguém que está engessado numa possibilidade que não está fazendo feliz. Então o louco pede para derrubar isso daqui e seguir, se esse é o desejo mais puro de tua alma, se está dentro, claro, sempre de uma ética do bom e do belo, junto ao que é justo e ao que é correto. Claro que todo mundo tem a sua ética, né? Mas aqui a gente está falando mesmo do respeito ao outro, do respeito a si, de não passar por cima das pessoas, não é isso? O básico do básico. Sempre que sai uma determinada carta, eu peço licença para observar com vocês a imagem, uma imagem forte, uma imagem que não deixa as pessoas confortáveis, mas ela tem um grande poder de ação, muito embora a pessoa aqui esteja paralisada, né? Mas ela está paralisada porque ela quer, porque ela acredita que está. Repare bem. Primeiro de tudo, as espadas, que são o naipe do pensamento, do mundo mental, ok? Então aqui eu não estou falando de emoções, estou falando da primazia da cabeça, do que você pensa, tá bom? Estão presentes em grande medida, são 8 aqui na carta, mas elas estão para baixo. Pensamento desonrado, pensamento equivocado. Cadê a posição correta das espadas? Espadas para baixo, se atenta quando sair numa carta, ok? O pensamento está esquisito, está desequilibrado, não está honrado, sabe assim, está sujo. Nesse caso, há um desequilíbrio no pensamento, porque essa pessoa pode sair daqui. Repare que as pernas estão livres, repare que a boca não está amarrada, como aqui a venda nos olhos. A pessoa pode gritar, pode pedir ajuda, pedir socorro. Se crê atada, crê que não pode sair daqui, mas com perdão do meu francês, dá uma bundada para lá, dá uma bundada para cá, derruba. As espadas não estão inteiramente cravadas, as coisas não são tão graves assim para você que está vivendo uma situação, e assim, não são tão graves assim, aqui não há um desrespeito aos seus sentimentos, à sua avaliação das situações, mas tem que ver com a possibilidade de você conseguir sair desse problema, entende? O não tão grave assim é nesse sentido. Às vezes você escuta, são muitas palavras equivocadas ao seu redor e escuta os outros e passa a duvidar de si, se cristaliza numa posição que não te pertence e para em pensamentos que não são teus. Visita a tua alma, a tua inteligência,
Não duvide de que não há mal que dure para sempre, né? Não há inverno que falhe em se transformar em primavera. Respirar, pensar nas saídas, sentir o corpo, a mente, o espírito, visitar em qual plano está de fato o seu problema, porque aqui também tem gente que está vivenciando um problema imaginário, porque aqui na verdade a pessoa não tem um problema, né? Palpável, ela pode sair daqui. Se está presa, se crê presa, nem tá, pode sair e pode pedir ajuda. Às vezes tem gente que pode pedir ajuda, tem gente no entorno e não o faz. Então essa carta é muito simbólica e nessa posição que ela está no jogo, significa, ao lado inclusive da ousadia do louco e sendo seguida pela força, significa que o problema que você esteja vivenciando, se você não pode em abril resolver ele 100%, vai começar a conseguir a mexer esse doce, tá bom? A resolver essa situação muito pela estratégia, pelo mundo mental, por notícias que chegam, por possibilidades que aparecem, por pessoas que, com boa fé, com diligência, podem chegar para te ajudar, ok? Derrubando as que equivocadamente falam para te congelar. Vai haver sim uma movimentação importante de pessoas para te aliviarem. Às vezes essas pessoas que aparecem não necessariamente resolvem a tua questão, que muitas vezes só você pode fazê-lo, mas tem que ver com trazer palavras de alívio, de esperança, de força. Algumas pessoas estão com a sensação de que fazem e ou não tem resultado, ou tem os mesmos resultados e quer expandir, não consegue fazer a mais, ganhar um dinheiro a mais, não consegue ganhar uma comissão, sabe fazer multiplicação, expandir, esquecendo muitas vezes que onde chegou já foi bastante em relação à sua família, ao seu passado, ao que já desejou. Isso aqui não é o discurso de você se satisfazer com o que tem e não ir adiante, né? O louco nem permitiria isso. Ocorre que existe uma oração, por assim dizer, curtinha na Espanha, que é Virgencita, Virgencita, que me quede como estou, que é algo assim como Nossa Senhora, que eu me mantenha como estou, que tudo fique como está, porque só o fato, por exemplo, de uma pessoa não estar sentindo dor, ela já pode se considerar feliz, só o fato de ter uma saúde em dia já há de se agradecer, não? Então essa carta tem muito que ver com isso. Essa pessoa está aqui vendo os frutos, está colhendo e ainda está numa certa apatia, né? Podendo trabalhar, podendo ter possibilidade de outras ideias, com um dia bom, né? Que você não vê chuva, você vê um dia claro. Você vê sim o fruto acontecendo. Pode não ser como você gostaria, mas se você olhar no seu entorno, nem se nenhuma tragédia está acontecendo, já há de se agradecer e às vezes a gente esquece disso. Não sei se você concorda com essa ideia, mas eu vejo assim também, volta e meia, a gente precisa agradecer o que tem e o que a gente faz para ter, né? As possibilidades. O carro com 4 de espadas vem dizer assim, ó, independente das dificuldades, das insatisfações, das mentes bloqueadas, das nossas feras internas, porque essa carta também fala muito disso, das nossas más tendências, ok? Vou fazer esse adendo aqui do pensamento que nos põe para trás, das repetições que a gente não quer recair, né? Muitas vezes a briga é interna. Segue em frente. O carro é um veículo que imprime velocidade, que te coloca de um ponto a outro. Então, abriu te trazendo possibilidades de se deslocar, de ampliar, de expandir, ainda que com a sensação de dificuldades no caminho. Ocorre que, se você prestar atenção aqui, essa pessoa não está olhando para trás, está olhando para o que virá. Então, se você decide olhar para trás, o louco tampouco, né?
Se você decide olhar para trás e ficar de churumelas, e aqui não é desconsiderando o que se sofreu, o que doeu, churumelas é aquilo mesmo. Você já sabe que superou e de repente tende a fazer uma visitinha naquela tristeza, entende? Não estou falando aqui de grandes dores, não, não. Mas assim, ficar de olho nisso, né? Superou, vai para frente, porque às vezes a nossa mente nos engana, nos impede de alcançar outros espaços, muitas vezes com medo inconsciente do sucesso. Obstinação, sabe? Essa pessoa aqui está cheia de armaduras, com o peito protegido, uma pessoa coroada, tem aqui louros, já tem muita vitória nessa vida. Aqui ninguém está fazendo coisas pela primeira vez, compreende? Sempre com o poder da escolha, de um caminho ou de outro. E quando eu falo sempre, são as escolhas internas e que dependem de você, porque sei que nem sempre as circunstâncias te trazem a possibilidade de escolha. Às vezes na sua vida você não pôde escolher muitas coisas. Ocorre que hoje, sim, ao menos o modo como você vai pensar, o modo como você vai falar, o modo como você vai levar a sério o seu caminho, sua trajetória, como você está transitando pela sua vida. É como o carro, entende? Com potência, com velocidade, com direcionamento, com objetivo. E aqui sempre lembrando que dá para parar um pouco no caminho para descansar, para ver as pessoas que ama. Às vezes a gente pensa em ir numa reunião familiar, ou de amigos, ou o que seja, um passeio, e recua, diz, nossa, que preguiça de sair nessa hora, tão cansada, tantas coisas para fazer. Põe esses pensamentos de lado, porque vai ser muito bom, vai te dar um respiro. Às vezes você até encontra gente que você nem esperava e bate um bom papo, tem uma nova ideia, sabe assim? Seguindo os objetivos, mas sem perder a alegria da caminhada, ok? Eu espero que essa leitura tenha te trazido algum benefício. Até a próxima.